Direito à réplica, teremos a réplica e a tréplica. Pergunta de 30 segundos, a resposta de 2 minutos, réplica de 1 minuto, tréplica de 1 minuto. Sempre assim. Conforme definido por sorteio, o primeiro candidato a fazer a pergunta é Marcelo Crivella. O senhor tem 30 segundos para formular a questão. Muito bom dia, Augusto. Muito obrigado, Deise, Estácio, Alvê, por estar aqui. Nossos convidados, Madureira, Silas, todos os presentes. Gostaria de agradecer também ao povo que me elegeu, que me deu a possibilidade de estar aqui. Pezão, essa semana nós vimos a notícia de que as pessoas que são pacientes de tratamento de câncer estão indo se tratar em Juiz de Fora. Eu queria que você explicasse, porque no Rio de Janeiro tem, diz assim, radioterapia, quimioterapia, e o Instituto Nacional do Câncer, muitos hospitais. Por que nossos pacientes estão indo para Juiz de Fora? 2 minutos para a resposta, tem o candidato Pezão. Senador Marcelo Crivella, quero saudá-lo, saudar o jornalista Augusto Nunes, a Estácio, ao AB, a Veja, a todos os jornalistas. O tratamento de câncer é feito pelo INCA, uma instituição federal. Nós passamos debatendo durante toda a campanha eleitoral a questão das contratações por OS nos hospitais estaduais. O INCA hoje vive um grande problema no tratamento, para dar o tratamento aos pacientes aqui no nosso estado. Não consegue, se não tiver um regime diferenciado hoje, não consegue fazer contratações para as altas especialidades que nós temos. E a gente contratou para essas vagas em Juiz de Fora, para a divisa, como nós também tratamos no Hospital Dona Lindu, Paraíba do Sul, administrado com OS. Hoje faz mais cirurgias de quadril, nós já fizemos 10.000 cirurgias de quadril lá em Paraíba do Sul, no Hospital Dona Lindu, com OS, e atende ali também as cidades vizinhas ali da Zona da Mata. Então a gente contratou uma grande unidade, assim como em Itaperuna, a gente usa o hospital em Muriaé e também a região ali, perto de Muriaé, daquelas cidades, usam o São José do Havaí em Itaperuna. O que interessa é o cidadão ser atendido. E a gente quer fazer mais investimentos ainda nessa área de oncologia. Conseguimos agora o Hospital de Oncologia, o Estado desapropriou o Hospital Silvestre, em Friburgo, e nós vamos fazer, em parceria com o INCA, administrado com a OS, um hospital de oncologia para atender a população ali da região serrana, em Friburgo. Tempo esgotado. Aliás, falou no tempo correto. O candidato Marcelo Crivella tem 1 minuto para a réplica. Pessoas que estão no tratamento do câncer sabem como é difícil sair daqui para fazer a terapia em Juiz de Fora. Na verdade, Pezão, faltou planejamento, faltou interesse, faltou, Pezão, investimento. O seu governo não pode dizer vamos fazer, vamos realizar. Se passaram 8 anos no governo, não fizeram. Então as pessoas ficam desalentadas. Não é possível que uma cidade com 500 mil habitantes dê suporte à saúde pública do Rio. Isso é uma calamidade, isso é uma tragédia. Hoje nós temos no Rio de Janeiro uma fila invisível de 20.000 pacientes esperando uma cirurgia. As pessoas nessa campanha falavam comigo na rua sobre pedra de vesícula, pedra nos rins, problemas de hérnia. E esse tratamento de câncer, a gente está mandando gente para lá porque não se comprou máquinas para fazer aqui radioterapia. Isso, Pezão, eu acho que a única resposta que pode ser dada é nas urnas. É a voz do povo derrotando o governo. A tréplica de 1 minuto do candidato Luiz Fernando Pezão. Senador Crivella, a gente sabe que tem muito para fazer na saúde. Mas hoje tem o Hospital da Mulher em São João de Meriti, o Hospital Leonidas Sturges, que atende a toda a Baixada. Tem o Hospital do Cérebro, do Dr. Paulo Nerman. Tem o Hospital da Criança em Vila Valqueire. Tem o Hospital Alberto Torres em São Gonçalo. Tem o Hospital Dona Lindu em Paraíba do Sul. Os nossos hospitais hoje são referência. A gente quer melhorar e vamos melhorar cada vez mais. Agora, o que precisava, senador, e o senhor é senador, o senhor está lá para defender o nosso Estado, os hospitais federais fecharam todas as emergências aqui.
melhorar, e nós vamos melhorar. Tem falado permanentemente com o ministro Chioro e com a presidenta Dilma. Nós vamos ajudar a voltar a abrir as emergências dos hospitais federais, que, infelizmente, o senhor, o senador Lindbergh, e o seu aliado hoje não ajudou a melhorar a gestão aqui dos hospitais federais. Agora quem faz a pergunta em 30 segundos é o candidato Luiz Fernando Pezão. Senador Crivella, acho que não está saindo o som aqui, acho que está saindo. Algum problema no som. Alô? Está saindo. Senador, o estado do Rio de Janeiro tem hoje a menor taxa de desemprego no país, 3%, dados do IBGE. O que o senhor pretende fazer para continuar? Quais são os seus planos para melhorar ainda mais a atratividade de empresas para o nosso estado? O candidato Crivella responde em 2 minutos. Eu gostaria apenas de explicar aqui. O Pezão sempre diz que no Senado a gente não trabalhou. Ele não fala do vice dele, do Anélio, da bancada também comigo. O Pezão, o Dona Lindu, quem fez foi o Garotinho, você lembra disso? Estava parado, estava vazio. E fui eu que fui, junto com o prefeito na época, Gil, até o ministro da Saúde e consegui os recursos para equipá-lo. Depois você inaugurou, mas essa luta foi minha lá. E não é só isso não, eu aprovei uma PEC chamada Muito Mais Médicos, que dá direito aos médicos militares, marinha, exército aeronáutico, polícia militar e polícia civil e corpo de bombeiro a atenderem nosso povo no SUS. Eu trabalhei lá, a Veja, que está fazendo esse debate aqui, diz que eu fui o 5º mais atuante, a Transparência Brasil foi o 3º. Nós vamos gerar muito emprego. Né? Esses empregos que você gerou foram só 2.500 na Baixada. Por quê? Não tem infraestrutura, não tem asfalto, não tem água, não tem esgoto, não tem telecomunicações, não tem internet. Só 2.500 a gente mais precisa, Pezão. A Baixada foi abandonada. Nós temos que fazer adensamento das cadeias produtivas. Nós temos que reunir esses empresários e ver o que eles estão encomendando em São Paulo e Minas e muitas empresas na divisa. Você falou, tem hospital na divisa. O que tem é empresa que saiu do nosso estado para produzir lá porque tem mais diálogo com o governo, paga menos impostos, tem menos clientelismo, menos chaguismo em Minas. Tanto é que Minas passou a gente no ICMS. É isso que nós temos que fazer, pessoal. Organizar aqui nossa cadeia produtiva, tanto na siderurgia, no automobilismo, como também na indústria naval, adensar essas cadeias produtivas e colocar infraestrutura na Baixada, fazer essas regiões dormitórias virar regiões produtivas, como os paulistas fizeram no ABC, na década de 50, com o Juscelino, na indústria automobilística, e os mineiros fizeram com a indústria de transformação em Contagem e em Betim. Pode ficar tranquilo que no meu governo vai ter muito emprego. Luiz Fernando Pezão replica em 1 minuto. Senador, toma cuidado com essa convivência com o Garotinho. Ele vai fazer o senhor mentir também. Quem terminou, o esqueleto que estava lá em Paraíba do Sul há 9 anos, foi o nosso primeiro debate. Que permitiu a gente fazer essa OAS com o INTO e fazer esse atendimento hoje lá, que é uma revolução em todo o interior do estado. Nós vamos continuar a gerar empregos na Baixada. Esse número é ridículo, senador. Nós só no interior do estado, só no interior, foram 110 mil empregos. São 1.162.000 empregos com carteira assinada, 326 mil empresas. E a nova fronteira do desenvolvimento da Baixada, que é o Arco Metropolitano, no nosso trecho que nós acabamos hoje, que atrai empresas de todo o país, principalmente na área de logística, para se instalar ao longo do arco. Tem que preparar a nossa população cada vez mais com ensino profissionalizante para ocupar esses postos de trabalho. 1 minuto para a tréplica de Marcelo Crivella. O hospital estava prontinho, pintado, porta, janela colocada. Vocês fizeram foi um retoque. E quem colocou os equipamentos foi o governo federal. O povo na rua diz que o pé do Pezão cresceu porque ele é o Pinóquio. Quem fala mentira não sou eu não, Pezão. O detalhe é o seguinte, nós temos o Arco Metropolitano. Isso é importante para nós. O Arco Metropolitano é importante. Agora você não fala que a obra demorou 5 anos. E demorou 5 anos por quê? Porque quando eu fui engenheiro do Estado, 30 anos atrás, nós éramos 1.200 engenheiros. Hoje no Estado todo são só 400, pessoal. O Estado foi sendo desmantelado. Nós não fazemos planejamento. Por exemplo, o Arco Metropolitano. Nós não fizemos zoneamento. Aliás, a Baixada inteira, muitas delas não tem.
Nós não temos esse plano de zoneamento, nós não sabemos onde é que vai ser a área industrial, residencial, ou se terá ocupação irregular, Pezão. Agora, as perguntas serão feitas aos dois candidatos pelos nossos convidados especiais. Vamos começar pelo cineasta José Padilha, que, como não pôde participar fisicamente aqui do debate, fez uma pergunta que foi gravada e que será endereçada ao candidato Luiz Fernando Pezão. A resposta será dada em 2 minutos, haverá um comentário do candidato Marcelo Crivella de 1 minuto e o candidato Pezão terá direito à réplica de 1 minuto também. Vamos ouvir a pergunta do José Padilha. Bom, meu nome é José Padilha, eu sou cineasta, sou Flamengo e queria fazer então uma pergunta para o Pezão. Pezão, apesar do enorme esforço que o governo estadual teve em implantar o projeto das UPPs, que tem inegavelmente as suas virtudes, esse projeto se mostrou incompleto. A Polícia do Rio de Janeiro continua extremamente corrupta, como mostram os casos que aparecem repetidamente nos jornais. A Polícia do Rio de Janeiro continua extremamente violenta e a cidade continua em guerra. A gente tem favela em que diferentes facções estão brigando uma com as outras. Claramente, o projeto da UPP, apesar das suas virtudes, tem grandes defeitos. E o maior deles, a meu ver, é o fato de que ele tem que ser implementado, por definição, pela Polícia Militar que está aí. É muito difícil que um operador de um projeto tão ambicioso seja tão mal estruturado, tão corrupto, tão ineficiente e esse projeto dê certo. Então, a meu ver, a gente precisa de um outro projeto, uma UPP-2, Unidade de Pacificação da Polícia. Nesse sentido, eu só vejo uma solução, que é a PEC 51. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha da PEC 51. Luiz Fernando Pezão tem 2 minutos para a resposta. Eu acho que as UPPs foram hoje no país a referência hoje em política de segurança pública. A PEC 51, ela seria maravilhosa daqui, eu acredito, uns 20, 30 anos, quando a gente levar a paz a todos os territórios, poder unificar a polícia. A gente sabe hoje o crime, e quem está à frente do governo do Estado sabe o quanto que é difícil levar a paz e fazer o enfrentamento que nós fizemos aqui no Estado. Hoje são mais de 450 mil pessoas libertas do jugo do tráfico e da milícia. Eu entrei no Alemão em janeiro de 2007, em Manguinhos em fevereiro de 2007 na Rocinha. Só havia fuzil e a violência ao lado do asfalto. E hoje a gente vê lá 700, 800 policiais, muitos deles dando a vida para garantir a paz para aquela mais de 99,5% dessa população que viveu durante 30, 40 anos sob o jugo do tráfico. Eu acredito muito na política de pacificação. Claro que a gente tem que entrar cada vez mais com serviço. A gente está vendo o grande exército nosso nacional lutando para levar a paz na maré, não é fácil, né? Se atacam o exército, você imagina as Forças Armadas. Então a gente sabe, se ataca o exército, imagina a nossa PM. A gente sabe o quanto que é difícil enfrentar a criminalidade aqui no Rio, mas encontramos um caminho. São mais de 450 mil pessoas libertas. A gente entra com serviços hoje, como estamos entrando na Maré com centro de vocação tecnológica, com escolas de ensino médio uno, com ensino profissionalizante, com o prefeito Eduardo Paes fazendo 19 escolas agora de ensino fundamental. A gente sabe que tem um longo caminho a percorrer, mas eu acredito muito na segurança pública do nosso Estado. Comentário de 1 minuto do candidato Marcelo Crivella. Olha, com sinceridade, eu também elogio o trabalho da UPP. Acho que nenhum político sério do nosso país, do nosso Estado sobretudo, que tem consciência da grave crise que nós vivemos, deve colocar em jogo o sucesso dessa política de segurança. Ela sofreu com esse desespero eleitoral do PMDB, que quer se manter no poder a vida toda, e fizeram muitas UPPs sem ter estrutura para isso. E a prefeitura também foi lenta. O Instituto Pereira Passos, nosso IBGE, não tem vocação para fazer os trabalhos sociais que tinham que ser feitos ali. Tentaram parcerias com a iniciativa privada, mas não tem escala.
Aí tem que fazer zona franca social, aquilo que eu propus há muito tempo, há 10 anos, tirar impostos e usar o poder de compra do Estado para fazer crescer pequena, média, microempresa ali. Ali nós temos que comprar móveis de escritório, escritórios do Estado, para escolas, comprar roupa de cama para o hospital, encomendar ali merenda escolar, o que for possível fazer nas comunidades para realmente ter paz. Candidato Pezão, replica em 1 minuto. Candidato Marcelo Crivella, nosso bispo licenciado, que eu vou passar a chamar agora também de Crivelinho, porque essa mistura do senhor com o garotinho faz com que o senhor dê esses dados que falar de Zona Franca. As empresas foram todas embora do Rio, bispo Crivella. A gente vê hoje, né, o esforço que a gente fez para levar a atividade econômica de novo para dentro dessas comunidades. Né? O senhor atacar o PMDB, né, o senhor serviu ao governo Moreira Franco na EMOP, e o senhor ajudou a terminar com os CIEPs, que o senhor tanto falou, que era a grande revolução para não deixar, para fazer com que os jovens ficassem ali o dia inteiro estudando. Né? Então, eu não sei como foi a sua passagem pela EMOP. Criticar é muito fácil, senador bispo Crivella. Agora, a gente fazer é muito difícil, e a gente fez. Agora a pergunta será feita pelo nosso convidado especial, pastor Silas Malafaia. Obrigado novamente, pastor, pela presença. A pergunta será dirigida ao candidato Marcelo Crivella. Obrigado pelo convite. Eu quero fazer uma pergunta ao Crivella que tem a ver com a nossa dimensão de fé, ao bispo Crivella. Porque nós que conhecemos um pouquinho a Bíblia, não tem esse negócio de bispo nem de pastor licenciado. Ainda mais que você prega nas igrejas, então isso é conversa para boi dormir, eu não sou boi. Então vamos lá. A Igreja Universal, cujo líder é seu tio Edir Macedo, ao longo dos anos, no Brasil inteiro, tem colocado igrejas, pastores para fora de rádios e de televisão. Agora em abril, a TV do Rio de Janeiro, mais tradicional com programas evangélicos, vocês botaram para fora como se bota cachorro vira-lata. A minha pergunta é o seguinte: se vocês não consideram nem seus irmãos de fé, como é que as pessoas de outros segmentos religiosos vão acreditar em você, já que você obedece ordens do bispo Edir Macedo? 2 minutos para a resposta do candidato Marcelo Crivella. As pessoas conhecem as ligações suas com esse governo e seus interesses. Mentiroso é você. Por favor. Por favor, pastor. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não tem interferência nisso. Não tenho nenhuma interferência nisso. Sou senador do meu estado e durante 2 anos fui ministro. Não tenho nenhuma interferência. Suas mágoas, seus recalques, suas frustrações, leve a Deus, não a mim. Não tem absolutamente nada a ver com decisões da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, sou convidado aí na igreja, como vou em todas as igrejas, inclusive na sua. E prego a Cristo, não prego Igreja Universal. O fato é o seguinte: o pastor Silas Malafaia perdeu o programa de rádio, como nós também, em muitos lugares, outros pastores, e eu mesmo, quando era pastor, perdia. É uma questão de opção de quem é dono da emissora. Agora, eu quero garantir aqui uma coisa. De maneira nenhuma, como governador do Estado, vou permitir que o interesse público do meu Estado seja sublevado por qualquer outro interesse. Qualquer outro interesse, seja corporativo, seja de igrejas. O que vai prevalecer, Silas, é o interesse do povo, a quem servir com consciência limpa diante de Deus dos homens durante 12 anos e também no Ministério da Pesca. Meu passado me credencia para aquilo que estou me candidatando. E não foi à toa que tive 1,5 milhão de votos. O problema que eu quero tratar aqui, que é importante que o Pezão falou, é que o garotinho não vai mandar no meu governo. O garotinho vai apoiar o meu governo. O que ele me pediu não foram cargos. Tempo esgotado, candidato. Apenas para derrotar o Pezão, que farei com bom gosto. Quem faz o comentário de 1 minuto é o candidato Luiz Fernando Pezão. Essa discussão é importantíssima a gente ter no segundo turno. O bispo Crivella passou incólume no primeiro turno falando
né, mostrando as mãos limpas, falando que só ele era honesto, né, só ele tinha ficha limpa. É importante a gente fazer essa discussão agora no segundo turno, ainda mais quando ele se une, né, ao ex-governador Garotinho, que ele criticou tanto, né, as emissoras dele, o que estava a serviço, o jornal, a briga, a guerra que foi, e essa união. Essa discussão é que a gente tem. A quem vai servir essa candidatura? Né? Se vai ser igual ao Ministério da Pesca, onde foram nomeados em todos os estados brasileiros só membros da Igreja Universal. Essa discussão é que a gente tem que fazer fortemente no segundo turno. Se os programas sociais vão ser direcionados só pela Igreja Universal. Réplica de 1 minuto do candidato Marcelo Crivella. O que o Pezão está dizendo é absolutamente inverdade. O Ministério da Pesca, a única pessoa que levei foi Margarete Cabral, que está ali, levanta o braço, Margarete. Católica. Trabalha comigo há 12 anos. É católica. Aposentada, foi para o Ministério da Pesca e não recebia salários. Pezão, você estava na inauguração do Templo Salomão ao meu lado. Você fala mal da igreja que eu sou membro, mas estava lá. Você cumprimentou o bispo e elogiou pela obra. Mas você é assim mesmo, Pezão. Você ora é Dilma, você ora é Aécio. E você é que serve aos seus líderes. Eu sirvo a minha consciência e o interesse público. E é isso que eu tenho demonstrado na minha vida. E quem diz que eu sou ficha limpa, Cabral, ou Pezão? Ou Cabral, Pezão, sei lá o que. É a justiça, não sou eu. Eu não falei uma vez que eu era ficha limpa. Pelo contrário, eu disse, sou ficha limpa, mas não estou aqui para julgar ninguém. É a justiça, é a certidão que diz que eu não tenho um processo. Quem faz a pergunta agora é o humorista Marcelo Madureira. A pergunta será endereçada ao candidato Luiz Fernando Pezão. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, parabéns aos postulantes pelo estado do segundo turno. Candidato Pezão, o senhor foi vice-governador do ex-governador Sérgio Cabral, a quem eu conheço desde os meus tempos de juventude, né? Desde o colégio de aplicação, eu militava no antigo PCB, o Partidão, e depois, já na universidade, eu era do comitê universitário e o Serginho era do comitê secundarista. Então eu conheço o Sérgio Cabral desde garoto, mais ou menos tinha uns 15 anos. Militávamos juntos naquela época em que ser do Partidão implicava em risco de vida. E tinha um excelente relacionamento com ele e admirava e via nele realmente uma potencial liderança na política brasileira. Ouso dizer até que, vis-à-vis aos outros governadores que tivemos aqui no estado do Rio de Janeiro, anteriormente, eram tão ruins, tão pouco comprometidos com o estado, que, sendo justo, eu devo dizer que o governo do Sérgio Cabral e do candidato hoje, Pezão, foi um dos melhores governos que o estado teve. A não ser pelos pequenos tropeços depois que o Serginho veio a ter, levando o Juquinha para passear de helicóptero, tendo relações esquisitas com a construtora Delta e o Cavendish, e coisas pequenas. Enfim. Mas no frigir dos ovos, eu achei que foi um bom governo. E eu pergunto por que, candidato Pezão, que o ex-governador Sérgio Cabral não participa da sua campanha. Por que motivo? E só mais um adendo também. Ontem a presidente Dilma declarou que não vai dar apoio nem ao candidato Crivella, nem ao candidato Pezão. Por que isso? 2 minutos para a resposta do candidato Pezão. O ex-governador Sérgio Cabral participou do meu primeiro programa eleitoral, me apresentando, e eu tenho a tranquilidade da convivência com o Sérgio durante esses 7 anos e 9 meses, e dos avanços que nós conseguimos. Mais de 80% dos dias saímos juntos para o trabalho e voltávamos juntos. Vi o enfrentamento que ele fez, a despolitização que nunca ocorreu dentro do Estado, das indicações das inspetorias de fazenda, do DETRAN, das direções de escola, das direções de hospital, a autonomia que deu ao secretário Beltrame de indicar
os comandos de batalhões, os comandos das delegacias, o que permitiu que o Estado avançasse como nunca avançou. O Estado hoje que bate recorde na empregabilidade, que tem a maior renda per capita hoje em região metropolitana. Então eu me orgulho muito desses 7 anos e 9 meses que estou à frente do governo por 6 meses, mais dos 7 anos e 9 meses que a gente botou um Estado que conseguiu grau de investimento, um Estado que cresce hoje, que dos 21 centros de pesquisa que estão se instalando no país, 18 estão se instalando nesse Estado, um Estado que ainda tem muito para ser feito. E eu sou candidato para manter essas conquistas e ampliá-las. Eu precisava ser conhecido. Eu não sou como meu adversário, que se candidata de 2 em 2 anos. Né? É senador, mas ele se candidata ao Senado, se candidata à prefeitura, está sempre se candidatando. Eu não era uma pessoa conhecida. E o Sérgio, eu poderia estar mostrando na minha campanha o prefeito Eduardo Paes, que é o melhor, tem a maior avaliação hoje dentro do país. Mas resolvi mostrar como foi minha vida, como eu sou, e a população está confiando nesse modo de governar. Comentário de 1 minuto do candidato Marcelo Crivella. Madureira, você tem razão. Foi o melhor governo que teve nos últimos anos. Mas sabe por quê? União com o governo federal. Nós fizemos aqui, estamos fazendo a rodovia do contorno, submarino nuclear, usina nuclear, maior refinaria de petróleo do país, e financiamos tudo o que esse governo pediu, inclusive todas essas Transoeste, Transcarioca, Transbaixada, foi graças a essa parceria. E eu apoiei o Cabral por causa dessa parceria. Queria apoiar Denise Frossard, achava muito mais ética, mas infelizmente ela não queria apoiar nem Alckmin, nem Lula, então, premido pelas circunstâncias, apoiei Cabral, ganhamos, fizemos aliança. Cabral foi sempre um senador de oposição ao governo Lula. No final, houve o desalento, corrupção absurda. Há um relatório do Tribunal de Contas do Estado, enviado à CPI do Senado, com 171 recomendações de investigação sobre termos aditivos e dispensa de licitação. Comentar o candidato Pezão, replica em 1 minuto. Senador, essa convivência com o garotinho vai te fazer bem, senador. Nós temos todas as nossas contas, ontem foi mais uma aprovada no Tribunal de Contas do Estado. O governador Sérgio Cabral não responde a um processo. Então, respeite o governador que trabalhou, que enfrentou a bandidagem. Nós estendemos a mão, né, o que o seu adversário não fez durante 8 anos. Nós estendemos a mão ao presidente. O presidente não conseguia vir no Rio. Foi sitiado aqui no Hotel Glória pela família sem poder sair. Então foi um governo que estendeu a mão a Brasília de novo. O Estado do Rio era o segundo a contribuir com impostos, era o 18º, 19º a receber recursos de volta. Nós estamos trazendo o que é de direito desse Estado, que 30 anos ficou brigando com Brasília. A gente criou essa parceria e nós não vamos perder essa parceria. Encerramos aqui o primeiro bloco do debate entre os candidatos que disputam o segundo turno.